Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tarde, noite, Bruno Mazzoni cornetando hoje uma atualização sobre Petrobras. Vou trazer também um conflito geopolítico, ainda não tão geopolítico assim, embora já tenha um interesse enorme da Rússia, não tanto do mundo ocidental, nem China, nem Estados Unidos, ocidental/oriental, né? China não demonstrou nenhum interesse na treta que está acontecendo no Cazaquistão, Estados Unidos também não falou muita coisa, me parece que só a Rússia está ali interessada em conter tal manifestação dentro do país Cazaquistão, que é muito estratégico para a produção e distribuição, tá, de gás natural, petróleo também, mas principalmente gás natural. Então vamos lá, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre Petrobras, sobre essa inflação recente aí no preço do petróleo, muito influenciada por essa treta, né, por esse probleminha aí no Cazaquistão, na Ásia Central, que dentro de todos os percursos dos pipelines, né, dos oleodutos e gasodutos ali, tanto de petróleo como de gás, é vital para a produção e distribuição, tá, de energia, principalmente gás natural, durante o inverno europeu. Então, isso faz preço no petróleo, logo eu acho importante você, acionista da Petrobras ou do setor, eu vou trazer também indicadores aqui do setor, EV/EBIT, de todo o setor aqui para vocês e finalizar com análise técnica. Então, o vídeo de hoje, pessoal, passando para o disclaimer, é Petrobras Futebol Clube, certo? Eu vou começar comentando um pouquinho sobre essa treta geopolítica, né? E eu sei que vocês estão olhando, dá para ver aí nesse quadrante aqui. Muito bem, pessoal. Natural Gas, reservas de gás natural por país, tá? O principal é a Rússia, então imagine você, europeu, todo ano tendo que negociar com o Putin, já faz um bom tempo que ele está por lá. Então não é brincadeira você depender aí de uma única fonte. E pessoal, sinceramente, Rússia, Irã, Catar são países complexos de se lidar. Tá? O Catar menos ali, mas também não muito interessante. Mas no quesito distribuição, vamos pensar principalmente em Rússia, tá? E depois um pouquinho no Irã. E os dois ali não são fáceis para se negociar. Então sim, não é uma OPEP, o gás natural, mas temos ali alguns produtores não muito, vamos dizer assim, fáceis na diplomacia, né? Principalmente Rússia, marquem isso. E lá no finalzinho dessa lista aqui, tem o Cazaquistão, tá? Que também é importante na produção, mas mais importante do que na produção, pessoal, petróleo, gás natural, ele na logística dos óleo e gasodutos ali da Europa, tá? Que saem da Ásia e se comunicam com o continente europeu, é bem importante, tá? Muito importante. E assim como o Turkmenistão, tá? O Cazaquistão é uma antiga nação ali, território, tá? Da União Soviética. Então tem muita influência ainda de ex-coronéis, vamos assim dizer, né? Soviéticos. Tá? E até deixo na descrição aqui, se eu lembrar, tomara que eu lembre, um podcast do pessoal da Visit Research sobre esse problema geopolítico que já existe doméstico. Então já há, inclusive, não digo assassinatos, mas mortes, né, nesse conflito. Mas vamos pensar que a commodity, tanto gás natural e petróleo que eu vou trazer para vocês, estão extremamente linkadas à inflação ou não, tá? A esse conflito hoje no Cazaquistão, que não tem muita mídia comentando, tá? Eu passo aqui para um próximo slide rapidamente para vocês, pessoal, para mostrar o vermelho é o oleoduto, tá? E o verde é o gasoduto. Então, oleoduto em vermelho, gasoduto em verde. A gente percebe que a Rússia, isso é o continente europeu, é uma grande origem, tá, de todos os óleo e gasodutos, tá bom? Grande origem, certo? Só que muito, ou pelo menos aqui 2 a 3 óleo e gasodutos passam pelo Cazaquistão. Vocês não estão enxergando muito bem, mas o Cazaquistão aqui e o Turkmenistão são países da antiga União Soviética e que têm dentro dos seus líderes hoje, há 3 décadas basicamente, antigos ou sobrinhos e famílias aí que estavam no poder durante a União Soviética, tá? Continuam lá de uma maneira diferente, né? Agora eles têm ministros, agora eles, né, têm ali um certo processo eleitoral, tá? Mas continua a Rússia tendo muita influência nesses países. Tá? E são estratégicos tanto na logística como na produção, tá, energética da Europa. Tá? Problemas civis aqui, como está acontecendo no Cazaquistão, e rapidamente, para trazer para vocês, pessoal, que problema civil é esse no Cazaquistão? Até acho que é melhor eu ficar aqui embaixo, né?
Basicamente, inflação atingiu o mundo inteiro, inflação energética sem dúvida nenhuma, e o presidente do Cazaquistão, assim como boa parte do mundo, fez os reajustes, tá, nos preços, dobrando o preço, por exemplo, do gás natural no próprio país. Tá? E isso gerou muita revolta. Se aqui no Brasil a gente está contido ainda em protestos por causa do aumento da gasolina, pessoal, no Cazaquistão ninguém ficou em casa. Tá? Todo mundo foi para a rua e começou a ter conflitos armados, inclusive. Então, protestos no Cazaquistão, o que há por trás da crise no país rico em petróleo e gás natural. Tá? O país na Ásia Central vive os protestos de rua mais violentos desde que conquistou sua independência há 30 anos. Tá? Créditos aqui por a mídia associada de Moscou. Isso foi atualizado dia 6, pessoal. Tá? Estou falando no dia 10. Então é uma atualização, é um papo recente. Deve tomar mais a cobertura, principalmente de mídias de mercado financeiro, porque isso faz preço, isso move também o preço do commodity petróleo, gás natural e move, obviamente, Petrobras e todo o setor. Tá? Esse conflito, pessoal, tem interesse por hora geopolítico somente da Rússia, nenhum outro grande líder ou nação levantou o dedinho para falar, vamos ver o que está acontecendo ali, tá certo? Diferentemente do Afeganistão, por exemplo, os Estados Unidos não levantou ainda a mão, a Rússia já falou que não vai intervir, então o Cazaquistão mata dezenas em protestos e Rússia acusa estrangeiros por crise. Então veja a influência da Rússia, tá? A situação continua incerta e há apagão informativo. Putin manda tropas e mostra força contra o Ocidente. Isso aqui é treta, tá? Contra o Ocidente, isso é um problema, porque aí tem vários interesses ali, tá? Tanto no preço do gás natural, tanto na distribuição e na produção, obviamente, está tudo linkado, né? Então, se nós temos no Cazaquistão um motim, né? Um protesto, isso pode virar para o Turkmenistão, né? Nomes complexos, vamos voltar lá. Turkmenistão, por exemplo, que é um player até maior na produção de gás natural. Tá? Então, todos esses países na Ásia Central estão um pouco complexos, tá? Seja do Afeganistão ali mais à esquerda, do que mais para o centro também, por todas as antigas províncias soviéticas. E isso pode ter um efeito cascata na região. E pode, sim, é uma projeção aqui, pessoal, inflacionar ainda mais o gás natural e o petróleo. Tá? Eu, Bruno Mazzoni, dando a minha opinião, não acho que vá acontecer. Acho que nas próximas semanas, tá, a gente deve ter alguma solução, mesmo porque a Rússia tem muito poder político ali. Tá? Eu acho que a única fonte de problema geopolítico envolvendo a Rússia não é o Cazaquistão, é a Ucrânia. Tá? Ali, realmente, a Crimeia ali tem muito interesse do Ocidente e já mostraram que é algo de retaliação. Agora, o Cazaquistão não me pareceu ainda ninguém retalhando. Me parece que a Rússia vai ter ali o sucesso em conter esses protestos, mas a gente tem que ficar de olho. No curto prazo, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo da Petrobras para vocês, pessoal, deve gerar uma inflação no petróleo. Tá? E já está colocando o petróleo acima, por exemplo, dos $79, que é o meu nível ali máximo petróleo para o ano. Tá? O ponto de equilíbrio que eu tenho para o petróleo no ano, pessoal. Não tem o viés de aumento para o petróleo, mesmo todo mundo falando que vai a $100 ou Goldman Sachs mantendo os $90, eu não acho que vai até lá, pessoal, só que eu estou sendo engolido, tá? E agora tem um problema geopolítico que pode forçar o petróleo, tá, a deixar de caminhar desta maneira aqui, né? Mínima, máxima, mínima, chegamos ao topo, fizemos uma nova mínima, chegamos de novo aos 83,24 ao topo, só que não passa mais a máxima anterior. Então é por isso, na parte de oferta e demanda e também trazendo macroeconomia, os países contendo a inflação, ali, diminuindo o consumo, tende a diminuir também o consumo do petróleo, obviamente. Tá? Então é o que eu espero, petróleo e diversas outras commodities dentro de um mundo preocupado com a inflação em 2022 arrefecerem. Todas as commodities arrefecerem, pessoal. Simplesmente pelo fato que vai diminuir consumo, vai diminuir crescimento. Tá? Essa é a minha tese para 2022, não tem segredo nenhum. Agora, se você acha... quando nós temos um conflito, e aí dentro da macroeconomia também você pode colocar conflitos geopolíticos, guerras e tudo, conflitos e tal, olha, isso pode, no curto prazo, estilingar os preços. Então você que tem Petrobras, você que tem alguma ação do setor, pode ser beneficiado por um conflito. O raciocínio, porque o mercado financeiro não está nem aí para conflito, ele está preocupado se vai ganhar dinheiro ou não com isso.
Tá? Então, tendo uma diminuição na produção devido a conflitos, tá? Isso deve aumentar ainda mais o preço das commodities, tanto do gás natural, que aqui é o gráfico, pessoal, contrato futuro de gás natural, tá? Que para mim está numa região, já bateu em uma região de resistência, por isso que também gás natural não vejo, certo? Por comportamento e por ciclo econômico, tendo pressões aqui para romper, por exemplo, máxima de 2021. Não vejo o gás natural subindo aqui, tá? Numa tendência de baixa desde 2006, perdão, tá? 2008 aqui teve o choque inflacionário devido à crise do subprime, normal. 2020 e 2021 também choque inflacionário, então mesmo ciclo aqui das duas grandes crises que nós tivemos, tá? Agora tende a arrefecer. Nesse caso, em 2009, 10 para frente, arrefeceu bastante, certo? Na minha opinião, tende a arrefecer agora também. Tá? Até o seu ponto de equilíbrio aqui, que está em uma faixa bem mais açucarada. Tá? Vamos pôr aqui para baixo. Ó. Ponto de equilíbrio bem mais açucarado aqui. Tá? Aqui nos, creio eu que seja dólares aqui. 2 dólares. Pessoal, não sei nem metrificar o gás natural aqui, como que ele é metrificado, mas creio eu, né, dando números aqui, 2,08. Tá? Nós estamos hoje sendo negociado e já abriu com gap de alta aqui, ó, tá? Devido muito provavelmente a esse conflito apertando, tá? Estamos sendo negociados ao dobro, tá? Desse valor, a 4,11. Eu tenho máxima aqui 4,6, 4.640, tá? Então eu vejo graficamente, mas trazendo macro junto com as políticas monetárias globais preocupadas com a inflação, não vejo nenhuma commodity surpreendendo para 2022. Posso estar redondamente enganado, as cadeias produtivas vão encaixar aí toda a demanda, não vamos ter mais esse problema, esse choque, tá? Desde os chips dos carros que estão faltando até a energia que também teve problemas. Agora, um conflito no curtíssimo prazo pode ser ruído, né? A estrutura, o cenário para 2022 continua de arrefecimento ou pelo menos manutenção da commodity. Eu acredito em manutenção do petróleo entre 79, 71, 63, 65. Então eu vejo o petróleo, diferentemente do ano passado e de 2020, não vejo o petróleo fazendo zigue-zagues, né? Ascendentes ou mesmo descendentes. Tá? Eu vejo o petróleo fazendo nada, ficando lateral. Tá? Por quê? É um período que o mundo está fazendo transição de políticas monetárias e tem a inflação como principal vilão, tá? Ou causador dessa transição. Tá? Então é normal que as commodities sintam, tá? Uma certa lateralização aí nos seus preços, um certo equilíbrio. Tá? Gás natural, petróleo. Aí eu passo, pessoal, rapidinho aqui para vocês. Deixa eu trazer rapidamente aqui, beleza? Deixa agora ficar melhor, né? Trago para vocês só o contexto de que empresas de commodities, né, cíclicas, não é muito interessante olhar múltiplos fundamentalistas de desconto, como EV/EBIT e preço-lucro, por exemplo. Mas dar uma bizu é bacana. Por que eu não acho muito legal? Porque elas são cíclicas. Estão num ciclo de super alta, ela vai ficar muito barata e vai representar ali lucros exorbitantes. E quando tiver ciclos de baixa, pessoal, ela vai continuar ali entre umas ações baratas ou não, com múltiplos baixos ainda, mas pode enfrentar prejuízo, como foi o caso da Petrobras. Tá? Então, quando a ação enfrenta prejuízo em 1 ano, 2, e depois volta com um super lucro, como foi o caso da Petrobras, ela tende a ficar super cara no preço-lucro, porque estava deficitária e de repente fica lucrativa novamente. Tá certo? Só que você olha aquele preço-lucro, não importa muito ele. O que importa é o ciclo da commodity, né? É isso que eu quero dizer. Mas trazendo um múltiplo de preço dentro de um setor que é muito mais acertar o ciclo de valorização ou de inflação da commodity ou não, e olhar o câmbio para ver se se valoriza ou não, tá? Se beneficia ou não. Pessoal, a gente tem o setor como um todo, tirando aí os dois IPOs recentes, né? Tanto a PetroRecôncavo, né? Quanto a 3R Petróleo, que estão com EV/EBIT acima de 15 aqui, e a 3R Petróleo está com 31 vezes EV, a Recôncavo está com 15 vezes EV, tá? Tanto Enalta, PetroRio como a Petrobras estão com EVs aí abaixo de 10, tá? EV/EBIT abaixo de 10, então estão descontados aí no consenso geral.
Agora, acho que o maior desconto está na Enalta, porque 1,65 vezes EV/EBIT é o menor EV/EBIT do setor e também é o menor histórico dela. Então, o menor valor histórico aqui da companhia. A Petrobras, tá, e a PetroRio já foram deficitárias, então a gente pode ver aqui que o EV/EBIT de ambas já foi negativo. Tá certo? Em 2015 ali, onde nós tivemos aquela superprodução. Lembra 2014, 2015 que nós tivemos aquela superprodução de petróleo? Que a Venezuela se ferrou, né? Pobreza total na Venezuela, porque só vende petróleo, de repente o petróleo foi lá para $30 o barril, tá? Então, uma economia que dependia só de petróleo, a gente ainda tem algumas outras áreas, agro e outras commodities como minério de ferro, por exemplo. Então, quando há choque de oferta ou queda nos preços, simplesmente falando assim, do choque de demanda, choque de oferta, do preço do petróleo, pessoal, os EVs, EBIT e os preços lucros ficam tudo maluco, tá? Porque é natural o ciclo até vir para deficitária, tá? Por isso que eu não sou muito chegado em olhar esses EVs, EBITs. Na base histórica, eu acho legal, tá? Na base histórica. O congelado aqui, tá? Eu vejo como menor peso. Agora, na base histórica, é legal você ter ali a média, é legal você ter o mínimo e o máximo. No caso de Petro e Prio, fica difícil, porque elas foram deficitárias no curto prazo, então tem negativo aqui, mesmo caso da 3R Petróleo. Agora, a Enalta me parece bem fidedigna aqui, tá? Essa parte do menor valor sendo 1,65 ao atual e o maior 13 vezes. Então, a gente já tem ali a possibilidade de um super ciclo, né, de alta do papel ou do setor como um todo, do petróleo como um todo também, ela chegando até os 10, 13 vezes lucro. Tá? Então, bem legal aqui essa parte. Tá? A mesma coisa a Petrobras. Tá? Tome cuidado que o maior valor foi justamente em 2016, quando volta aí o petróleo a subir, ela também começa ali a ser lucrativa 2016, 17, 18. Tá? E muda, né? Ela mudou a sua política em pós-impeachment. Ela começou a ser paridade internacional em 2016 ou 2017 com o Temer. Tá? Então aqui o valor um pouco salgado. Acho que a média da Petrobras é o mais bacana. E no caso da Enalta, como é uma empresa de menor crescimento, olhar quanto que o mercado pagou no máximo e no mínimo é bem interessante. Então, a Enalta, que eu puxo a sardinha dela para esse indicador, talvez faça mais sentido para ela especificamente, tá? Ao perfil da companhia mais paradinha ali, tá? Sem muito crescimento. Bom, falei, pessoal. A Petrobras aqui já está com o ajuste dos dividendos. Então, os dividendos pagos, tá? Ali no dia 15 de dezembro, já ajustei o gráfico, tá certo? Faltou eu ajustar, acho que no último vídeo, peço perdão, pessoal. Então ela toca no alvo ajustado, que foi o 30 e 21. Não sei se tocou no 30 e 21, né? Mas assim, chegou a máxima dela, 30 e 10, 37. Não chegou a 30 e 21, tá? Então, muito próximo ali de tocar nos 30 e 21. Então, continua 30 e 21 como alvo, tá? E também 33 e 51 como alvo. São os dois alvos que eu tenho para essa inflação momentânea devido à treta que está rolando lá na Ásia Central. Se ela se perdurar essa treta por meses, por exemplo, a Petrobras pode ter meses de pressão compradora devido a esse medo de oferta, tá? de choque de oferta, devido a conflitos em países que são produtores ou distribuidores, tá? Importantes distribuidores ali. Tá? Agora, se apaziguar, pessoal, eu creio que a Petrobras, assim como o petróleo, assim como o gás natural, vá também cair, mas não entrar em uma tendência de queda, mas simplesmente circular aqui essa faixa de preço durante o ano todo. Tá? Então, ter uma continuação deste equilíbrio entre mínima e máxima. Tá? Ficar nessa região aqui por um bom tempo, certo? Isso eu digo até as eleições, pelo menos. E a parte positiva, ainda pagando ótimos dividendos. Porque se a gente olhar o cenário do petróleo, é muito mais bacana o atual, tá? Do que quando ela foi deficitária, do que quando, por exemplo, ela não pagou mais dividendos, que foi ali 2015. Então veja aqui, quando em 2015 nós tivemos 2014 e 15, tá? Aqui teve queda de 2011 até 2016, tá? E superprodução da OPEP 2014 e 15. Pessoal, foi uma queda no petróleo de 78%. Tá?
E vocês podem olhar o preço da Petrobras, caiu muito, chegou a R$4 ali, certo? Eu não vejo isso acontecendo de novo, tá bom? Não vejo mesmo isso acontecendo. Eu vejo muito mais agora o mercado trabalhando, não digo aos 70, mas no máximo aqui, chegando aos 50. Essa faixa de equilíbrio aqui me parece bem justa para o ano de 2022. Eu tenho esses pontos aqui de equilíbrio, tá? Não vejo os 90 do Goldman Sachs, mas quem sou eu para disputar com o bancão? Mas vejo ela ficando aqui, ó, entre 79 e 63, tá? Me parece bem interessante, não só para o preço do petróleo em si, para os produtores, mas também para quem consome. Então, para bater a inflação, esse cara tem que cair um pouco, tá? Senão vai continuar a inflação alta nos Estados Unidos e no mundo. Então, ter o petróleo caindo é benéfico no ano de 2022, com o crescimento que todo mundo espera ser menor, devido às políticas monetárias mais apertadas dos bancos centrais. Tá? Pessoal, é isso, né? Um papinho aqui um pouco macro de novo. Eu estou forçando bastante esse papo macro com vocês, mas também trazendo um possível conflito geopolítico que pode fazer preço subir no curto prazo, mas o estrutural pro ano vejo de manutenção dos preços do ano passado, tá? Então aqui no petróleo, no caso, 63 a 79, acho que vai ficar por ali. Logo, as empresas do setor devem arrefecer as altas, mas pagarem ótimos dividendos, porque esse preço é espetacular e com o dólar na casa do chapéu fica ainda mais espetacular com a política atual do governo de repasse de inflação global, né, paridade internacional, mais espetacular ainda, certo? Para as companhias. Para nós, pessoal, vamos todo mundo comprar bicicleta, certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.